cansado de ouvir falar nele, mas é sempre bom relembrar. Eu considero o maior economista vivo, né, dado a influência dele e a amplitude dos trabalhos que ele fez. Ele, economista matemático, teve durante muito tempo muito preocupado com a questão do bem-estar social. Ele foi o principal interlocutor do Arrow, e a partir disso ele enveredou, provavelmente também por causa das raízes hindus dele, enveredou para a coisa da pobreza, do desenvolvimento, né? E escreveu várias coisas sobre isso. E nesse estudo, nessa trajetória dele, ele acabou indo na direção de discutir a questão da justiça e da liberdade, né? O livro mais conhecido dele é esse Desenvolvimento como Liberdade, que tem as raízes do que hoje em dia é largamente utilizado nesses índices de desenvolvimento humano, né? Mas também, eu acho que até na econometria, apesar de ele ter sido econometrista, a influência dele é sentida no desenvolvimento da análise de tratamento, que sempre separa dois grupos, um que recebe, tipo medicina, né? Está muito associado a argumentações que ele tem, né? Nesse trabalho, que nós vamos discutir hoje, ele vai, como já discutir, a questão da racionalidade econômica do agente na teoria neoclássica, e vai mostrar que isso traz alguns problemas para a teoria e vai apresentar a solução que ele considera a solução para isso, né? Então, na introdução, ele vai afirmar que a concepção do homem como um ser que atua usando exclusivamente o auto-interesse trouxe alguns problemas, né? Então, o que ele vai fazer é examinar esses problemas que surgiram a partir dessa concepção. Então, já desde o início do trabalho, ele indica que essa visão da teoria neoclássica trouxe alguns problemas, né? Ele diz que quem aventou essa condição de unicidade dessa motivação foi o Edward, e o Sen acredita que o Edward tinha consciência que essa premissa era exagerada, não que a premissa seja errada, né, mas que ela é exagerada. Exagerada em que sentido? No sentido de atribuir uma única motivação para o agente. Um agente que é como ele diz, uni-informacional, uni-informado. O agente só tem uma informação com a qual trabalhar para tomar suas decisões. Então, isso, na opinião do Sen, não é errado. É verdade que o agente age em função do seu autointeresse. Mas o Sen acha que o agente age também em função de outras considerações além do autointeresse, né? E aí ele se pergunta por que o Edward se esforçou para desenvolver um princípio que ele julgava falso nesse sentido. Não que fosse incorreto, mas era falso no sentido que era exagerado. E a resposta que ele dá é que provavelmente o Edward julgava que não era de todo falso no assunto, especialmente nos assuntos que ele estava interessado, que seriam as guerras e os contratos. Bom, então, ele coloca, ainda na introdução, uma contraposição entre dois conceitos muito utilizados na teoria econômica. O conceito de utilitarismo vis-à-vis o conceito de autointeresse, né? Na verdade, o conceito de utilitarismo ele esteve muito presente na teoria econômica, pelo menos até o Edworth, né? A partir do Edworth é que esse conceito de utilitarismo foi substituído pelo conceito de autointeresse. E quais seriam as diferenças entre o utilitarismo e o autointeresse? Na opinião do Sen, o utilitarismo é um interesse na pessoa, é um autointeresse que
reconhece direitos a partir de algum critério moral. Ou seja, que respeita, né, ou que pelo menos, mesmo que não respeite, que leve em consideração regras morais, éticas, princípios, valores. Né? Enquanto que o autointeresse é um egoísmo puro, maximizador de utilidades individuais. Ou seja, o utilitarismo, o agente que age em função do utilitarismo, ele busca o seu interesse em relação, certo? Em referência, não necessariamente obedecendo, mas em referência a determinadas regras. Então, ele gostaria de ir, sei lá, no dia de calor e tomar banho na piscina do vizinho. Tá certo? O vizinho não está em casa, ele poderia pular o muro e tomar banho, o vizinho nem ia ficar sabendo. Né? Mas ele não vai porque a propriedade não é dele e o vizinho não falou para ele, ó, quando você quiser, mesmo que eu não esteja em casa, você pode vir tomar banho na minha piscina. Entendeu? Se o vizinho tivesse falado para ele, pode vir tomar banho a hora que quiser, ele iria tomar banho na piscina do vizinho a hora que ele quiser. Por quê? Porque ele respeita o direito de propriedade do vizinho, da piscina do vizinho. Certo? Ele precisa da autorização do vizinho. Então, ele busca o auto-interesse, mas ele não passa por cima, vamos dizer assim, de direitos, de valores, de crenças, coisas que ele trabalha com. O cara que é simplesmente auto-interessado, ele não vai levar em consideração os direitos dos outros. Tá certo? Mesmo porque nem existem esses valores. Tá certo? O indivíduo, ele não trabalha com regra nenhuma. Tá certo? O agente da teoria neoclássica é um agente que não é como se fosse amoral. Né? Ele não é que ele é imoral, mas ele não tem regras, ele é amoral. Então, ele não leva em consideração... Alguém falou alguma coisa? Nihilista. Também, né? Então... Mas a regra da propriedade privada, ele não leva em consideração. A regra da propriedade privada, ele não leva em consideração. O agente, se ele puder, ele passa por cima. Por que a regra é obedecida dentro dos modelos de teoria neoclássica? Porque tem punição. Mas não só porque tem punição. É porque a punição é crível. E ela é certa. Ela é certa. Por que ela é certa? Porque tem informação perfeita. Ou seja, o vizinho ia ficar sabendo que ele foi tomar banho na coisa do vizinho. O vizinho ia ficar sabendo que ele ia tomar banho e, portanto, o vizinho já iria acionar, sei lá, alguém para ir lá, para constatar que o cara e impor a penalidade cabível na situação. E, portanto, ele não vai tomar banho. Tá certo? Porque se ele sabe que ele necessariamente vai ser penalizado, então ele pega e não vai. Ou seja, é como se não tivesse regra. Na teoria neoclássica é como se não tivesse regra. Na verdade, não precisa da regra. Não precisa da regra, porque o mundo funciona perfeitamente. A justiça é perfeita. Mas a justiça está dentro de uma regra. Sim, só que como ela é perfeita, ela faz as coisas funcionarem sem nem mesmo entrar em ação. É como se você não precisa da justiça. Sim, é o medo da... Não é medo. É como se o benefício que você fosse ter por tomar banho naquele dia de calor na piscina do vizinho, sem o vizinho se reutilizar, fosse igual ou menor do que a penalidade que é certa. Tá certo? Então, é como se a pessoa não tem como ser observada, isso é uma coisa, mas na teoria neoclássica a pessoa está sempre... Todos estão sempre sabendo o que cada um está fazendo, porque o conhecimento é perfeito. Então, a regra, na verdade... ela é como se ela é auto-obedecida, em certo sentido. Agora, o auto-interesse é o indivíduo que não leva, ou seja, a forma como a teoria neoclássica foi construída permite a utilização do conceito de auto-interesse, porque o indivíduo vai poder fazer o que ele quiser, independentemente das regras.
põe em condição. O exemplo que ele dá é o exemplo de um médico de transplantes. A situação que o SEI coloca é a seguinte: chega um indivíduo acidentado no hospital. Esse médico está com um parente necessitando de um transplante, um filho, uma filha. E o acidentado tem as características fisiológicas compatíveis com a doação que esse parente do médico está precisando. Certo? Então o médico tem duas escolhas. Ele vai ter que escolher. Ele tem duas alternativas para a escolha dele. Tá certo? Ou ele trata de fato do cara e salva o cara, porque o cara tem possibilidade grande de ser salvo, né? Ou ele faz de conta que ele trata o cara, mas na verdade ele deixa o cara morrer para ele poder extrair o órgão do indivíduo para salvar a pessoa que ele gosta. Né? Então, o que o SEI vai dizer é o seguinte: esse médico, se ele agir segundo o autointeresse, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de conta que ele vai tratar o cara. Tá certo? E vai deixar o cara morrer para ele poder extrair o... Se ele agir segundo o utilitarismo, ele vai tratar o cara. Mas aí só porque ele acha que não tem condição, não vou perceber que ele vai deixar... Não. É porque ele fez um juramento, quando ele se formou em medicina, que ele ia tratar no todas as pessoas. auto-interesse, ele só vai deixar o cara morrer se a justiça falhar. Sim. Se não ficar evidente que ele não tratou como deveria o cara. Certo? Uma coisa é a realidade, vamos separar, eu sei que você sabe. Outra coisa é o que eu sei, está dizendo, é que na prática, no dia a dia, tá certo? As pessoas não necessariamente vão agir segundo o autointeresse delas. Certo? Por quê? Ou vão, não sei, isso é uma outra questão, isso é o que ele vai trazer mais lá para frente. Tá? O autointeresse, ele poderia se confundir mais ou menos com o utilitarismo se você tem essas regras que são perfeitamente obedecidas. Certo? Agora, no dia a dia das pessoas, as regras não são, porque não existe essa perfeição de informação. Tá? Metodologicamente, sem ele vai se opor então ao Friedman. A questão de, tipo, o Friedman vai falar que não importa quão absurdo seja essa premissa, ele vai, ou ele está pensando mais que mesmo com uma premissa absurda, o modelo ele não é satisfatório no... Justamente porque este modelo, com essa premissa, não responde a algumas questões importantes para a teoria econômica, que essa premissa não é válida. Ele quer um outro modelo, não ele só quer um outro modelo. quer premissas mais reais, independentemente se elas são capazes ou não independentemente se são reais ou não. Aqui, nesse começo do trabalho, ele simplesmente está dizendo que a teoria econômica, durante muito tempo, trabalhou com o conceito de utilitarismo. O Stuart Mill, tá certo? O Adam Smith, o Ricardo, o Stuart Mill, esses primórdios da teoria econômica, as pessoas trabalhavam com utilitarismo, principalmente o Stuart Mill. Aí entra em cena o Jevons, o Mengele, o Edwards, o Van Haas, logo em seguida, e começa a ter uma guinada, certo? Em direção ao autointeresse. O modelo que se constrói em cima, com informação perfeita, racionalidade limitada, etc, etc e tal, é um modelo que permite a adoção do autointeresse, fazendo de conta que as regras não têm menor valor nesse modelo. Certo? As regras não têm valor. Mas faz de conta que elas estão. Mas para elas porque a justiça é perfeita, porque as pessoas têm perfeito conhecimento, etc, etc e tal. Né? Então você não precisa mais trabalhar aqui. Agora é o autointeresse mesmo, porque o autointeresse com essas premissas de racionalidade ilimitada e informação perfeita, o autointeresse garante um funcionamento de um sistema razoavelmente, que funciona razoavelmente,
com exceção de algumas questõezinhas que a teoria neoclássica trata como de menor importância, como falha de mercado, que são os bens públicos, a ação coletiva, a externalidade, essas coisas que são o centro, na verdade, do curso, ou da preocupação da economia funcional. Tá? Então, o que o Sen vai dizer, daqui a pouco, é que pela economia neoclássica não conseguir dar resposta para esses probleminhas, por essas falhas de mercado, é que você tem que rever os fundamentos. Né? Por isso que o trabalho se chama uma crítica às fundações comportamentais da teoria econômica. É isso que ele está criticando. Certo? As fundações comportamentais da teoria econômica. Que isso está o quê? O modelo da racionalidade, perdi o nome do modelo, da escolha racional. É isso que ele está... É isso que ele vai criticar, o modelo da escolha racional. Por quê? Pela razão que o Friedman, nisso você colocou certinho, pela razão que o Friedman apontou. Porque o modelo para o Friedman não interessa se ele é válido ou se não é válido. Não interessa se ele dá a resposta ou se não dá. O que o Sen está dizendo é que tem respostas que o modelo neoclássico não dá. Então, nós precisamos mudar o modelo para conseguir as respostas que nós precisamos. E para isso ele vai criticar os fundamentos comportamentais da teoria. E ele começa mostrando que nem sempre a teoria econômica trabalhou com alto interesse. Lá nos primórdios era utilitarismo. Aí depois foi simplificando, no certo sentido, foi lapidando, né? Foi lapidando as premissas e chegou nessas premissas básicas que a gente viu nas 2 aulas atrás, que são os fundamentos, os alicerces da teoria neoclássica. O modelo da escolha racional, a racionalidade limitada que está dentro e a informação perfeita. E ele vai discutir isso. Então, olha a posição dele. Primeiro, que essas 2 concepções não seriam as únicas concepções possíveis, né? E que há outras formas de comportamento não egoísta. Aqui ele tem uma forma de comportamento não egoísta. Não é que não seja autointeressado, mas o egoísmo da mesma é só o autointeresse. O utilitarismo ele não chama de egoísta. Certo? Então ele está dizendo que existem outras formas ainda de comportamentos não egoístas. E então a questão para ele é a seguinte: essa visão, né, era um fato estilizado, a visão que se consolidou na teoria neoclássica, era um fato estilizado que visava o debate a respeito dessa questão. Em que sentido e que extensão o comportamento egoísta pode atingir o bem geral? Porque como você já viu em econometria, começa lá na teoria do consumidor, vai para a teoria da firma, aí vai para o equilíbrio geral e daí vai para o bem-estar social. É isso aqui, bem-estar social. Então a microeconomia é um longo percurso que foi trilhado ao longo de mais de século, certo? Para ser construída esse modelo completo que vocês têm nos cursos de micro 1, 2 e às vezes 3, mais algumas coisinhas. Tá? A questão, então, era saber se esta premissa ou esse pressuposto do comportamento egoísta era suficiente para demonstrar a existência, a unicidade, de preferência, de um máximo de bem-estar social. E como nós sabemos, pelo teorema da impossibilidade, ou da possibilidade, segundo o Barrow chamou esse teorema, ele não foi possível demonstrar, a partir dessas premissas, a existência de um máximo de bem-estar social. Tá? Mas vamos deixar isso de lado e vamos nos concentrar nessa frase que o Sen cita do Barrow e do Hahn. O que diz essa frase? A proposição tendo sido colocada e tendo sido tratada seriamente, é importante saber não apenas se ela é verdadeira, mas se ela pode ser verdadeira. E esse é exatamente o sentido da posição do Friedman, que você já colocou aqui na aula hoje. Certo? Não é importante, nós não precisamos saber se a premissa é verdadeira. Não é importante saber se a premissa é verdadeira. O importante é saber se ela pode ser verdadeira. O que significa a premissa poder ser verdadeira? O que
que seria uma premissa que pode ser verdadeira? Pode até não ser verdadeira, mas o que é uma premissa que pode ser verdadeira? Se for no sentido de Friedman, ele fala de poder preditivo, né? De se funciona. Exatamente. Se tem uma correspondência em algum sentido, não importa se a premissa é real ou não. Se você consegue, com aquela premissa, dar uma resposta para um fenômeno econômico que é importante explicar, ela pode ser verdadeira. E é isso daí que teoricamente basta. Teoricamente basta que a premissa possa ser verdadeira. Então, reforçando a minha resposta para a pergunta do André, não me interessa, o SEM está preocupado em ter premissas que possam ser verdadeiras. Ele não está preocupado em utilizar premissas verdadeiras. Se ele puder usar premissas verdadeiras, ótimo. Mas essa não é a preocupação dele. A preocupação dele é igualzinho do Friedman. Ele quer construir modelos que tenham premissas que possam ser verdadeiras, que ajudem a capacidade preditiva da teoria, que dê resposta, que dê explicação para algum tipo de fenômeno econômico. Tá? É nessa trilha que o SEM está, exatamente na trilha do Friedman, nesse sentido. Tá? Então, qual é a questão dele? Bom, primeiro, a questão está relacionada com a precisão das respostas a questões bem definidas. Ele não pode escrever, ele é um economista matemático. Certo? Ele está preocupado com os modelos matemáticos, com a formalização do modelo. Tá? Então, ele está preocupado com uma questão que está relacionada com a precisão de respostas a questões bem definidas. Segundo, a partir de pressuposições pré-selecionadas por algum critério, tá? Que restringe severamente a natureza dos modelos que podem ser admitidos na análise. Todo modelo vai ter a sua natureza de uma certa forma restrita, porque ele vai estar colado naquelas premissas. O modelo é o que as premissas fazem com que ele seja. Né? Então, todo modelo tem as suas restrições. No caso do modelo da teoria neoclássica, o que o SEM vai argumentar é que ele é restrito demais, pelo fato dele trabalhar com uma motivação única. Então, no caso da teoria neoclássica, há essas premissas selecionadas para dar essas respostas precisas, a questões bem definidas, restringem severamente a natureza dos modelos que podem ser admitidos na análise. É um modelo muito simplesinho para o SEM. Não tem nada de simples o modelo da teoria neoclássica. O modelo de microeconomia não tem nada de simples, mas para o SEM o modelo é muito simples. Ele restringe, ele é muito restrito. E aí, então ele entra na discussão da escolha racional, que é o que ele tem que discutir se ele está preocupado em criticar os fundamentos comportamentais da teoria econômica. Primeira questão que ele vai colocar é que o modelo é nada mais do que, na opinião dele, um modelo de consistência lógica. Ele não é um modelo de representação do comportamento de agentes. Ele é um modelo que representa um comportamento que é logicamente consistente. O indivíduo, o homo econômicos, ele tem tudo aquilo que nós vimos, tá certo? Ele tem um mapa de diferença, ele tem preferências bem definidas, as preferências são dele, ele não tem influência, elas praticamente nascem com o indivíduo, tá certo? Ele tem tudo bem escalonado, o mundo é relativamente estável, não tem muitas novidades, não muda rapidamente, o mapa de preferência, portanto, é estável. Ele tem um objetivo, o objetivo dele é maximizar o bem-estar dele, ele sabe quais são os recursos dele, ele tem conhecimento perfeito, ele tem racionalidade ilimitada, ele faz os cálculos perfeitamente, ele chega na maximização, sem ter como errar. Esse indivíduo, ele não tem como errar, tá certo? Porque tem preferência, tem racionalidade limitada e tem conhecimento perfeito. Com essas três coisas, esse cara é uma máquina de maximização. Ele nem escolhe. É por isso que mais pra frente o SEM vai dizer que são tolos racionais. Eles são racionais, esses caras, mas eles são empurrados para isso, dadas essas três premissas. Eles não têm escolha a não ser maximizar a utilidade deles. Né? Então, o que o modelo é, na verdade, não é necessariamente um modelo que reflita o comportamento de alguém. Né? Ele é um modelo de consistência lógica, com as preferências estáveis, ele é um modelo que não admite
inconsistências. A pessoa não pode ter dúvida, certo? A pessoa não pode... agora eu não quero mais fazer assim, agora eu vou fazer do outro jeito. Não, a pessoa, ela tem as preferências, ela faz daquele jeito, sim. Principalmente porque o mundo, como o Norton diz, da teoria neoclássica, é um mundo estável, que não tem grandes mudanças assim, muito frequentes. Né? E aí, então, esse modelo, ele tem coisas a mais, segundo o Sen, e tem coisas a menos. O que ele tem de mais? De mais, segundo o Sen, ele tem o fato de que a escolha pode refletir um compromisso entre uma variedade de considerações, dentre as quais o bem-estar pode ser apenas uma. Então, aqui ele já está indicando que ele acredita que o agente pode ter uma variedade, ou pode levar em consideração uma variedade de elementos, dentre os quais o bem-estar pessoal é um dos elementos. Que esse indivíduo ele pode estar trabalhando com vários elementos. Certo? Ele está levando várias coisas em consideração. Dentre essas tem também o bem-estar. Mas o bem-estar não seria o único. Então, o modelo, ele capta coisa demais, nesse sentido. Certo? Ele, de tudo aquilo, de todos aqueles elementos com os quais o agente trabalha, tudo aquilo Chamado de bem-estar? É chamado. Não é chamado de bem-estar. Mas o comportamento que o modelo, que resulta do modelo, é, na verdade, resultado desta variedade de considerações, não apenas do bem-estar. O bem-estar é apenas uma das considerações. Então, o modelo, ele carrega coisa demais sem explicitar. Tá? O que ele está dizendo é que o resultado da ação do indivíduo leva em consideração essa variedade de considerações. Mas que o modelo só admite, e aí é o que o modelo tem de menos. Mas eu não entendi, a variedade de considerações está na preferência da gente, é isso? Por exemplo, o que ele quer dizer é que a teoria neoclássica não considera que foi uma preferência dele, tem a preferência. Tem outras coisas além do bem-estar. Além, Tipo cultura. exatamente. Tipo moral, Explica a preferência. tipo considerações morais, éticas, políticas, religiosas, racionalidade de valor, em geral. Que fazem parte das preferências dos indivíduos, tá? Mas é um tipo de preferência de natureza completamente diferente da preferência embutida no mapa de diferença. Tá? Qual é a grande diferença? No mapa de diferença, nós temos o que o Weber chama de racionalidade de material. Né? É uma racionalidade, como o Sen vai chamar a nossa atenção já, é uma racionalidade calculativa. É mais ou menos. Eu vou comer mais uma banana ou mais uma maçã. Quanto de utilidade a mais eu vou ter se eu comer mais uma maçã em relação a se eu comer mais uma banana? Então, a racionalidade material é uma racionalidade calculativa. A racionalidade de valor do Weber, que é a que o Sen vai sugerir aqui, que ele vai chamar de compromisso, é uma racionalidade que não é calculativa. Porque quanto a mais de honestidade você precisa ter para ter mais quantos utis? Não existe. Isso não existe. A pessoa não é mais ou menos honesta, a pessoa não é mais ou menos religiosa, tá certo? Em função de um nível de utilidade que ela tem. Ou ela é religiosa ou ela não é religiosa. Né? Ou ela é honesta ou ela não é. Se ela tem sentido de dever ou ela não tem sentido de dever. Mas não tem uma base calculadora por trás da escolha do indivíduo. O indivíduo escolhe comparando elementos que são absolutos, no certo sentido, tá? Que são esses valores, vis-à-vis a benefícios que ele pode ter. Aí sim, os benefícios são quantificáveis. Certo? Eu vou ficar muito contente se eu, sei lá, conseguir desviar 300 e poucos milhões, como foram repatriados de um dos
delatores aí, né? Eu vou ficar muito satisfeito, né? Outros não participam do esquema. Existem pessoas que não participam dos esquemas. Mas, muitas vezes em detrimento, inclusive, da carreira. Não é nem só do não ganho, né? Que é aquela coisa dessa, se você não é confiável, se você não participa do esquema, você não é confiável, você não pode nem subir na carreira. Certo? Mas tem pessoas que agem assim. Então não é uma questão de mais ou menos, assim, eu sou honesto. Pode ser que o indivíduo seja muito medroso também. Também pode ser. Certo? Agora, o que é, a gente nunca vai saber. Por que nós nunca vamos saber? Porque nenhum outro nunca vai saber. Por quê? Porque tanto a utilidade quanto o valor da honestidade, qualquer uma das preferências, são subjetivas. É tudo subjetivo. Tanto a utilidade como é que eu vou provar, tá certo? Que o cara não roubou porque estava com medo. Ou porque ele acha que é errado. Não tem como. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro tem como provar. A mesma, porque muita gente critica a posição do SEM e fala assim, mas esse cara não está sendo honesto porque ele tem medo de ser punido. Você não pode garantir que ele é honesto porque ele acha que deve ser honesto. Você não pode garantir. Mas da mesma forma que a pessoa que critica a posição do SEM, de que não garante que ele é honesto porque ele acha que deve ser honesto, a inverso é a mesma crítica. Então, fica elas por elas. Tá certo? Aí volta o quê? Volta o critério da teoria. Serve para alguma coisa você mudar essa premissa? Se servir, é válido. Mas não vamos botar os bois na frente do carro, porque ele vai um pouco mais devagar. Tá certo? Professora, Sim. você não acha que mesmo essa questão de honestidade tem a ver com maximizar a utilidade? Imagina se o país é extremamente rígido na punição de um político corrupto. Talvez ele não queira ser desonesto. Acho que no Brasil a punição é tão branda que às vezes vale até a pena ele perder essa honestidade. Acho que não é exatamente binário. Por exemplo, você trabalhando honestamente, você vai ganhar, sei lá, 1 milhão na sua vida inteira. O cara consegue passar 4 anos na cadeia, perde esses 4 anos, privado da liberdade, para ganhar alguns milhões. Sem nenhuma análise moral, acho que valeu a pena para ele. Se análise moral. Não, só financeiramente. É claro, se ele for guiado pelo auto-interesse, vai ficar correto. Mas isso é subjetivo, isso é ele que vai poder falar. Certo? Isso é a pessoa que agiu dessa forma que vai poder falar. Provavelmente sim, né? Porque se ele agiu dessa forma, ele deve ter calculado esses riscos todos. Tá certo? Não é tonto nem nada, imagina, para ganhar um professor. Não é bobo nem nada. Então ele calculou todos esses riscos e ele preferiu isso. Tá certo? Com certeza esse cara agiu em função do auto-interesse. Não tem nenhuma dúvida a respeito disso, mesmo porque não tem nenhum valor moral que vá apoiar um comportamento desse. Né? Segundo as nossas leis, as nossas regras, não tem. Agora, o contrário que é o problema. O cara que não desvia dinheiro. Certo? Por que ele não desviou dinheiro? Então, esse era o meu ponto. Eu acho que no Brasil vai ter poucos desses porque a lei é fraca. Vai ter poucos, não, vai ter menos do que no país onde a lei é mais rígida. Eu concordo com você. Mas aí não faz Não é uma questão de moral. Até que ponto as pessoas querem roubar menos ou elas roubam menos só por causa Então, da lei? esse é o meu ponto. Eu acho que é porque ele é forçado a ser ético. Mas Porque será, Não é será ético, que não é ele do fundo entrou do coração numa- dele mas será ser que ele foi honesto. criado numa cultura de ética e mesmo... ele Por exemplo, acha na errado, China, acho que como é ele- pena de morte passar cheque sem fundo. Ele passa direto. Ah, Um dos não sei países se- mais corruptos que Não. existem. Tudo bem, enfim, os governantes são corruptos porque eu acho que deve ser bem mais difícil pegá-los. Mas É uma agora, briga entre a União Soviética e a China para saber quem é mais corrupto. eu digo que a população deve ser punida com bem mais facilidade do que os governantes.
Acho que é uma forma deles controlarem uma população gigante. Sim, mas o que acho que ela está dizendo é que assim, tudo bem, aí a lei é menos punitiva, mas as pessoas que mesmo com a lei não com a lei fraca não roubam. São casos a Pode analisar. ser, então, tem várias pessoas. Existem essas pessoas. Sim, sim. Então, que pode ser que entre algo além do bem-estar. Pela lei fraca, maximizaria, se fosse só o bem-estar, só financeiramente, elas iam roubar. Mas daí, então, o que leva essa pessoa a não desviar? Então, Mesmo isso sem que seriam nenhum medo da... as outras coisas que você leva em consideração. O seu exemplo vai mais na direção de indicar que está certo, esse raciocínio de que há outras coisas que as pessoas podem levar em consideração. Porque, inclusive, quer dizer, os estudos que eu conheço que vão mais diretamente nessa questão foram os que eu citei a aula passada sobre moral de imposto, que mostra uma relação economicamente significativa inversa entre punição e sonegação. Tá? Quanto maior a punição, não necessariamente menor. É o contrário, né? Não tem uma relação inversa. Não foi significativamente, não foi significativo o resultado, estatisticamente significativo o resultado de que quanto maior a punição para quem sonega, na média do país, menor a sonegação. Punição alta, sonegação alta em muitos países. É aquele problema de causa e efeito, né? Mas que indica, de qualquer forma, que a punição alta não impede a sonegação alta. Certo? De qualquer forma, as coisas não vão ao contrário. Né? Pelo menos a coisa não está... A punição alta, ela é adotada para quê? Porque você acha que tem uma sonegação alta. Certo? Geralmente. Os países que adotam punições muito rigorosas não conseguem necessariamente reduzir drasticamente a sonegação. O que esse estudo mostra é que os países, que foi o que apareceu aqui, nos países onde as pessoas acreditam que o governo gasta direito o dinheiro, independentemente da punição, as pessoas não sonegam, elas pagam. Então, é uma coisa... E, olha, o governo gastar direito o dinheiro é subjetivo também. Bastante. Vai gastar direito de fazer uma ciclovia ou fazer mais uma ponte? Não vamos discutir que a Noruega gasta melhor o dinheiro do que nós, tá certo? Não estou discutindo. E, obviamente, que a sonegação é baixíssima na Escandinávia. Né? Não estamos discutindo isso. Mas, mesmo assim, não é que não tem corrupção. Tem corrupção. Não tem onde não exista corrupção. Da mesma forma que aqui a maior parte é honesto, lá a menor parte é corrupto. Certo? Mas não que não tenha corruptos lá também. Então, enfim, são coisas muito... Eu acho que Elinor Ostrom é a melhor resposta a esse tipo de coisa. Porque essa questão de agir segundo as regras ou segundo o auto-interesse, tudo indica que é uma questão de interação entre as pessoas. Que é uma coisa evolucionária que se estabelece, não depende muito de regras formais. Tá? Não depende muito de regras. Depende muito mais da interação entre as pessoas do que das regras formais que existem para coibir, vamos dizer, determinados comportamentos indesejáveis. Mas vamos continuar aqui, principalmente chegar na Elinor Ostrom, que eu acho que é o melhor trabalho sobre esse tipo de coisa. Enfim, demais, porque segundo o Sen, ele acredita que está juntando um monte de coisa e supondo que só tem uma coisa. Certo? Ou seja, que existem fontes de informação que não pressupõem escolha. O que são essas fontes de informação que não pressupõem escolha? É o que eu acabei de falar, são esses princípios, esses valores. Né? A pessoa ou é honesta ou não é honesta. Ou ela cumpre o dever ou ela não cumpre o dever. Ou ela é um bom pai ou ela não é um bom pai. Certo? Por maior que seja o sacrifício, digamos assim, que a pessoa tem que fazer, ela não escolhe nesse sentido. Não é que ela escolhe, ela escolhe. Tá? Ela escolhe se ela vai
atender o autointeresse dela ou se ela vai ser honesta. Né? Se ela vai desviar o dinheiro ou se ela vai ser honesta. Ela escolhe. Por isso que eu digo, concordei quando ela perguntou se eram outras preferências, são outras preferências. Né? O que o SEM, inclusive, vai sugerir é que, no final desse artigo, é que seja construído um ranking de preferências. Porque a teoria neoclássica trabalha, na verdade, com uma preferência só. É uma escolha dentro de uma preferência. O indivíduo que só busca o seu autointeresse. Daí ele escolhe entre laranja e maçã, mas a escolha dele não é escolha de preferências. Aqui não, aqui o indivíduo vai escolher entre preferências. Tá? Ele não vai ter só uma preferência, como vai aparecer já já. E é então que ele explicita os conceitos com os quais ele vai trabalhar. A empatia, a compaixão e o compromisso. Primeiro, a compaixão. A compaixão é uma situação onde o interesse pelos outros afeta a utilidade de um indivíduo. Então, uma pessoa que passa mal porque vê alguém sendo torturado, ou que não aguenta ver uma criança pedindo esmola na rua, tá certo? A pessoa se sente mal. A utilidade dela cai. Certo? Da mesma forma, se ela deixar de comer, né? Ou deixar de dormir. É a utilidade dela que é afetada diretamente. Isso claramente se classifica como um comportamento egoísta. A pessoa vai querer dar esmola, vai ficar sem o dinheiro que ela poderia usar para ela, vai dar para a criança, porque aquilo vai dar mais satisfação para ela do que se ela usar o dinheiro para ela comer. É como se ela estivesse escolhendo entre uma feijoada e uma banana de almoço, tá certo? Ela pega e deixa a feijoada de lado, come só a banana, porque ela vai dar o dinheiro para a criança comer a feijoada, mas a utilidade dela vai estar lá em cima, muito mais alta do que se ela tivesse comido a feijoada. Então isso é autointeresse, puro e simples. Só que é um autointeresse, diga... Mas não é uma transferência de utilidade, porque se ela está sozinha escolhendo entre uma maçã e uma banana, tipo, ou é zero ou é mais. Mas se você está dando uma esmola ou você está perdendo, é meio como se você transferisse uma utilidade. Não é transferência de utilidade, é que a sua utilidade... positiva. Eu acho que é mais uma É uma externalidade, externalidade né, positiva. A sua utilidade é afetada pelo que você imagina que vai acontecer com a utilidade do outro. Ainda tem essa, hein? Tem aquela história daquelas senhoras do Exército da Salvação, eu já ouvi falar disso em Londres, que elas entucham comida nos caras de rua, que eles não aguentam mais comer, porque elas vão embora, tá? E elas continuam ali entuchando comida neles, porque elas se sentem bem de levar comida para os caras que já não aguentam mais ver aquelas comidas, né? Então, é isso que a pessoa imagina que vai ter de efeito sobre o outro. É que parece uma escolha criada, não uma escolha do indivíduo, não é se eu quero comer feijoada ou não. É a escolha do dado indivíduo. Não sei, você não, as pessoas, geralmente, as famílias não ficam contentes, orgulhosas quando conseguem dar uma boa educação para os filhos, mesmo que os pais queriam muito viajar, tá certo? Mas eles precisam guardar o dinheiro para a educação do filho, para o filho ter um futuro. É típico caso de empatia e compaixão. Né? O que você imagina, o bem que você imagina, que de repente o filho não quer estudar de jeito nenhum, tá certo? Quer ser surfista, nunca vai, de repente ele tem até mais futuro, né, como surfista. Mas os pais querem que ele estude e fica pagando colégios excelentes, ele nem sairia daqui. Mas não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é que o que a pessoa que está tomando a decisão sente. Né? A pessoa sente que aquilo que faz bem para ela. Ela quer ver o filho com possibilidades de ter um futuro tranquilo. E o que ela acredita que possa ser o futuro tranquilo do filho é o estudo que ela pode dar, que é o que ela pode dar. Então é isso, ela se sacrifica. Não é um sacrifício, tá certo? Porque a utilidade dela é maior gastando dinheiro com o filho do que indo
viajar. Ele pode até ficar a vida inteira, eu gostaria tanto de ter viajado, mas isso foi ele que escolheu isso, então é porque está melhor para ele. Tá certo? Se for por este motivo. De novo, a subjetividade que vai estar presente sempre. Não tem como fugir dela. Tá? De qualquer forma, é um caso de externalidade. E isso complica um pouco a situação. Porque, como vocês sabem, o modelo da escolha racional, o modelo da teoria neoclássica, não prevê a influência, tá certo? Do comportamento dos outros sobre a nossa utilidade. Né? E esse é o típico caso da onde o que acontece com o outro, ou o que você imagina que aconteça com o outro, vai afetar a sua utilidade. Então, esse modelo aqui, se for formalizado, ele vai ser um modelo muito mais complexo que o da teoria neoclássica. Mas ele continua sendo um modelo da teoria neoclássica. Só que é um modelo que vai estar tudo interligado. Né? As funções de utilidade de cada indivíduo vão depender das utilidades de outro, não necessariamente de todos os outros, mas vai ter outros indivíduos cujas utilidades vão estar embutidas dentro das funções de utilidades de alguns. Né? E aí é um modelo muito mais complicado de se trabalhar com ele. Né? Bem mais complicado de se trabalhar, mas não é matematicamente impossível. Isso daí que é importante ser frisado. Né? Ou seja, a introdução da externalidade complica o modelo, os modelos não incluem, mas isso não vai requerer alterações radicais dos modelos. Então esse é o caso da compaixão. Aí entramos no comportamento que o Sen chama de compromisso. O que é o compromisso? Segundo o Sen, é o comportamento que não é egoísta. O comportamento não egoísta é o que não busca o autointeresse. Tá? É uma escolha, ele define a situação da seguinte forma. É uma escolha de uma ação que possui um nível antecipado de bem-estar pessoal menor do que uma alternativa. Quer dizer, voluntariamente uma pessoa escolhe uma situação onde o seu bem-estar vai ser menor do que numa alternativa. Nós podemos pegar o mesmo exemplo do cara que vê uma criança com fome. Ele está morrendo de fome, a criança com fome. Ele pega e dá o dinheiro do almoço para a criança. Porque ele vai se sentir bem? Não. Porque ele acha que ele precisa dar o dinheiro para a criança, que a criança precisa comer. Ele vai ficar se contorcendo de fome e não vai ficar se amaldiçoando porque ele escolheu dar o dinheiro para a criança. Mas ele não vai ficar mais contente. Tá? Ele deu porque ele tinha que dar. Porque ele acha que isso é o correto. Ele teria ficado melhor se ele pudesse comer. A utilidade dele teria aumentado se ele pudesse ter comido. Mas ele abriu mão de aumentar a utilidade dele. Ele ficou pior. Ele ficou sentindo pior, mas fez o que ele achava que era correto. Mas isso não deixou ele feliz? Não. É isso que é. É isso que é. Tem um nível de bem-estar, olha a definição. Ele precisa se ater à definição. Certo? O que é que passa pela cabeça desse ou daquele, minha ou sua, não interessa. A definição do compromisso. Nível antecipado de bem-estar pessoal menor. Ficou pior, ficou menos feliz. Ele ficou menos feliz. Você tem que ficar estudando de madrugada inteira para fazer a prova do dia seguinte. Certo? Porque você tem que passar. Você fica mais feliz porque você ficou estudando. Sim, se eu passar, eu me formo, acho que é uma felicidade a longo prazo. Essa madrugada é muito feliz, né? Não, Você também não sabe passar de fazer feliz. Você nem sabe isso, então. Se não passar, você não fica mais feliz. Só se passar. tem isso, né? Claro. A sua escolha é antecipada, entendeu? Não é depois, não é pós. Não é a posteriori. Porque você vai ver qual foi o motivo da sua escolha. O motivo da sua escolha tem que ser ex ante. Não sei. Isso é Kant, basicamente o Sen está tentando economizar o sistema moral do Kant. Na Pode ideia ser. de dever, Eu não conheço o vontade. Kant para te responder. Crítica da razão pura.
Não, fundamentação metafísica dos costumes. Realmente eu não vou a esse ponto, não. Enfim, pode ser, certo? Mas não é essencial que seja ou não seja. Certo? Ele está falando que o comportamental egoísta é um sacrifício, basicamente. Não, Não, é o correto. ao contrário. O sacrifício é seguir um princípio moral. Ele fica pior. Sim, por isso é um sacrifício. Por isso que é não egoísta. Ah, tá. O moral é um sacrifício. É um sacrifício. O moral é um sacrifício. Mas ele ainda assim, ele age dessa forma por alguma razão. Geralmente é porque ele acha que ele deve, ou porque ele acha que é correto, mas não será, tá certo? Se é um comportamento de compromissos, não será por interesse. Agora, é o que eu falei, nunca a pessoa pode mentir. A pessoa até pode falar assim, não, eu faço isso porque é correto. Né? Mas nunca ninguém vai saber, só a própria pessoa sabe. Às vezes nem a pessoa mesmo sabe. Até a pessoa, como nós não temos racionalidade perfeita, certo? Nós temos racionalidade, né? A gente pode estar fazendo uma coisa achando que está fazendo por um motivo e está fazendo por outro. Né? Mas, enfim, a questão, voltamos no Friedman, não é essa, se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Né? A questão é saber, se você adotar uma premissa como essa, isto vai me ajudar a responder algum problema da teoria econômica que a teoria neoclássica não responde, porque não trabalha com essa premissa? O Sen vai falar sim. Por que ele aventa isso daqui? Porque, segundo ele, incorporando isso no modelo, ele vai poder tratar o problema da ação coletiva, o problema dos bens públicos. É por isso que ele traz isso à tona, não é porque ele acha que isso é verdadeiro. Então, nesse sentido, é irrelevante essa discussão de se é... Não é que isso é irrelevante, eu discuto, eu mesmo me preocupo com isso, claro. Todo ano esse problema aparece na sala de aula, ainda mais de alunos que já vieram formados dos cursos de microeconomia e que é autointeresse. Tá? Então a gente tem que discutir, economista tem que discutir isso, mas em última instância isso é irrelevante. É a frase do Ram e do Arrow. Certo? É irrelevante se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. O importante é saber se isso ajuda a responder a algum problema de microeconomia, de teoria econômica. Se ajudar, é válido. Interessa se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Aí você pode discutir se é verdadeiro, se é verdadeiro. Você vai sentir em você, tá certo? Se é verdadeiro, se é verdadeiro. Para a teoria isso não é relevante. A teoria não tem a menor relevância. Só tem se isso daqui ajudar a responder alguma coisa. Se ajuda a responder, isso não é relevante. Se não ajuda, não é relevante. Agora, o Sen acredita que isso ajude a responder questões. Eu acho que, pessoalmente, esse trabalho do Sen foi um avanço nesse sentido. Mas como nós vamos ver na próxima aula, o trabalho da Elinor Ostrom e dos demais que trabalharam na mesma linha que ela, eu acho que é muito mais avanço do que esse daqui do Sen. Incorpora o Sen, mas eu acho que vai um pouco mais à frente. É uma coisa mais sólida do que o Sen. E não depende tanto, eu diria, de... Depende, não tem como sair da subjetividade, mas... Enfim, vamos chegar lá. Continuando aqui no compromisso, ele vai dizer que exclui ações que vão contra o autointeresse resultantes de falhas de previsão das consequências. Então, se o cara erra o cálculo dele e chega num resultado onde ele ficou pior, isso não é compromisso. É só porque ele errou, que ele chegou naquele resultado. Certo? Então, esse não é classificado. Essa situação, esse resultado não é classificável como compromisso. Fica uma indefinição aí. Tá? O caso que, por acaso, né, o cara agiu segundo o compromisso e maximizou o bem-estar ao mesmo tempo. E aí? É compromisso ou é bem-estar? Aí precisa entrar essa questão aqui no teste.
só vai ser considerado benefício se essa ação seria escolhida mesmo no caso de uma interferência resultar na perda da maxização. Se o indivíduo se mantiver naquele ponto, quando alguma interferência externa alterar a situação e fizer com que o ponto de máximo seja outro, e se o indivíduo continua naquela situação, aí é compromisso. Senão, não é compromisso. Tá? Então, vocês veem que ele toma todo tipo de cuidado para deixar muito claro que esse compromisso é uma ação que é contra a melhoria, o bem-estar ou a maximização. Ele dá alguns exemplos que a gente já falou aqui, tá certo? Dever, moral, religião, política e tal. E ele traz à cena a questão da incerteza. Tá? Ele diz o seguinte, a presença da incerteza, no sentido do Knight, certo? A presença da incerteza, ela é um dos determinantes da ação baseada no compromisso. Por que isso? Nós já vimos, pelo norte, que a incerteza é uma das principais razões da existência das instituições. Certo? Por quê? Segundo nós. Por quê? Quando a pessoa não sabe direito qual é o chão que ela está pisando, ela tem uma regrinha para agir, certo? É muito bem-vindo, né? Sei lá, vai pisando em cima das pedras, pode ser um jacaré, tudo bem, mas é o que você tem que atravessar um charco, você usa uma regra, pisa nas pedras, né? Pode dar tudo errado, porque a pessoa não sabe exatamente se aquilo é uma pedra ou se é um jacaré, mas ela vai pisando ali por cima. Então, ter uma regra ajuda em situações de incerteza. Tá? Isso não afeta, a incerteza não afeta o conceito de simpatia, por quê? Porque a simpatia é essa situação do outro, né? Você imagina a respeito do outro. Agora, o indivíduo que enfrenta uma situação desconhecida, ele pode agir em função de princípios, porque isso facilita a decisão dele. Então, os valores éticos, morais, os princípios, todos esse tipo de elemento são regras. Certo? Pegue os 10 mandamentos, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do alheio. É um conjuntinho de regras. É um conjuntinho de regras que estabelece princípios morais para as pessoas. Certo? Ou seja, o que eu estou dizendo é que todos os princípios morais são regras. Né? E, como tal, elas acabam constituindo instituições. Né? Então, nas situações de incerteza, a existência de princípios ou de regras para a ação do indivíduo é uma forma de possibilitar a ação, de não criar a paralisia. Então, o Sen diz que o compromisso ele está muito ancorado na incerteza. A pessoa que não sabe, né, e vocês têm que lembrar que a incerteza ela vai ser muito mais presente, ou ela vai ser potencializada, melhor dizendo, a incerteza vai ser potencializada na presença da racionalidade limitada. Porque daí junta-se dois elementos de dificuldade de cálculo da pessoa. Então, sempre que houver dificuldade de cálculo, seja por conhecimento imperfeito ou pela racionalidade, a pessoa, o agente, ele duvida de si próprio, porque ele sabe que ele não é uma máquina de tomar decisões corretas. Né? Então, nessas circunstâncias, os princípios, as regras, eles são assim, umas muletas extraordinárias. E muitas vezes as pessoas usam em função desse motivo. Não porque elas têm esse compromisso,
Tá? Não essa coisa de ser compromissado. É que isso que o Sen está chamando de compromisso é como se fosse uma muleta para a pessoa, para ajudar a pessoa a andar mesmo. Desvendar situações obscuras e coisas do tipo, a pessoa usa aquela regra e ali ela vai conseguir se movimentar. Mas o compromisso ele não é imutável. A partir do momento que ele fica muito custoso, ele para. O North fala isso. Porque é escolha, certo? Faz parte do seu rol de preferências. Você pode escolher ser honesto ou não, ser autointeressado ou não, ser ladrão ou não, ser religioso ou não, tá certo? Você cumprir o seu dever ou não cumprir, ser um bom pai ou não ser um bom pai. Enfim, isso está dentro, o indivíduo, no Sen, em todos esses autores que a gente tem trabalhado, o indivíduo, ele não é supradeterminado. Né? O compromisso seria um elemento de supradeterminação. Por quê? Porque o compromisso, enquanto regra, é uma construção social, certo? Que poderia ser encaixado em alguma coisa parecida com a superestrutura do marxismo, que determinaria a ação do indivíduo. Mas nesse caso não é. Nesse caso, reconhece-se a existência dessa superestrutura, que pode ser a cultura, a sociedade, o que você quiser. Mas essa superestrutura, ela não determina a ação do indivíduo. O indivíduo escolhe em relação àquela superestrutura. Se ele vai ser egoísta ou... Em países onde a superestrutura valoriza o egoísmo, sei lá, Estados Unidos, sei lá, o Brasil, né? Onde a cultura valoriza isso, é claro que as pessoas vão ser mais. Né? E não é à toa que as regras são leves, sabe? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? Por isso que é complicado esse negócio de causalidade. Né? Mas onde a superestrutura valoriza a honestidade, a correção, etc. e tal, as regras provavelmente vão ser um pouco mais rígidas. Mas também, aí também as pessoas já agem mais honestamente, ou coisa do tipo. Né? Então é uma questão, no fundo, vocês vão ver, Norosta tem, eu acho que ela tem total razão, é uma questão evolucionária. É uma questão evolucionária nesse sentido, que depende da interação e que muda ao longo do tempo. Tem momentos em que as pessoas são mais para um lado, outros mais, e isso são ondas. Tá? São coisas que vão e voltam. Porque dessa questão, então, princípio e regra não é uma identidade, na verdade. Como se todo princípio fosse uma regra, mas nem toda regra fosse um princípio. O princípio seria uma regra que se pretende universal e atemporal. E uma regra pode ser conjuntural. Não, por quê? Daí o problema de você quebrar os princípios. Por que o princípio é atemporal? Se pretende, né? Quando você diz um princípio moral, se pretende universal e atemporal. É válido universalmente em qualquer tempo. É da definição do princípio isso? Seria Qual da ideia. definição? Não, seria uma ideia de princípio moral, né? Mas eu acho que não é essa ideia que está no Que hoje em dia final. é quebrada. Pode mudar. Sei lá, você pode começar a discutir o casamento dos padres na Igreja Católica. Sei lá, você pode começar a discutir isso, é um princípio que até hoje foi imutável, mas está Porque se sendo discutido. pretende imutável, né? Não que de fato seja. Não, eu concordo com você que não é nem o princípio, as regras, quando elas são estabelecidas, é para valer. Entendeu? Elas não têm data de validade. A regra não tem data de Elas são validade. conjunturais, né? Por exemplo, não pode furar o farol vermelho, mas se você tiver 3 da manhã num lugar movimentado, é uma regra que você entende que outra regra. possa ser quebrada. Então, mas você criou uma outra regra que pretende ser, que é um princípio também, que pretende ser mutável também. Essa é uma questão de definição. Não é questão de definição, aplica-se da mesma forma. Toda regra supõe-se mutável, até que, né, enquanto dure, né, parece um poema do Vinícius. Então, enquanto durar, enquanto estiver em ação, ela é imutável, até que ela muda. O princípio também é isso. Tá? Por quê? Porque o princípio é uma regra também. Então, nesse sentido, é uma identidade. O princípio e regra é a mesma coisa. O princípio é um tipo de regra.
Existem vários tipos de regra, tá? O princípio é um tipo de regra ou instituição. Mas o que caracteriza? Que tipo de regra é um princípio? O princípio é uma regra que teria as seguintes características. Em geral, ele é legítimo, independentemente de uma legalidade. Tá? Ele pode até ser legalizado em determinado momento, mas há necessidade de que um conjunto, de uma grande maioria, de um conjunto de pessoas, haja segundo aquilo para que ele seja válido. Né? E ele está geralmente relacionado com questões que não estão diretamente afetas ao autointeresse. É assim que eu entendo. Não sei se isso é uma definição de princípio. Eu nunca vi uma definição de princípio. Mas quando esses autores, principalmente eu estou pensando mais no Weber, quando falam em princípios, é nesse tipo de coisa que eles estão pensando. São crenças. Essa é o sistema dos beliefs das pessoas. O que existe na cabeça das pessoas com as quais elas trabalham? Né? O que elas aceitam, o que é aceitável, o que não é aceitável. Muito relacionado à justiça. Seja por via religiosa, política, o que seja, mas são coisas relacionadas ao que as pessoas consideram não justiça, fé. São sentimentos morais. Sentimentos morais, mas para o Adam Smith mesmo. E não necessariamente legais. Né? O inglês tem a diferença entre justice e fairness. Né? É o que é fair. É o que as pessoas consideram justo, mas que não necessariamente seja legal. É isso que a maior parte das pessoas, mesmo que haja contrário, tem gente que considera que aquilo é justo e age contrário, mas precisa ser aqueles beliefs que são comuns, dentro de grupos. Esses seriam os princípios, que variam no tempo e no espaço. Variam no tempo e no espaço, depende, é uma coisa de grupo, né? De nacionalidade, de religião, de colônia. Esses grupos não pretendem que eles variem. Não pretendem, não pretendem. Eles Aliás, como toda regra, quando você promulga uma Constituição Nacional, você está imaginando que isso vai durar para sempre. Tá certo? Era isso que eu queria dizer, quando eles se pretendem. Mas isso todas as regras. Todas as regras se pretendem imutáveis, não são só os princípios. Os princípios, enquanto regras, também se pretendem imutáveis. Tá certo? É uma característica das regras, não deles próprios. A consequência principal desse elemento é que ele impõe a separação entre a escolha pessoal e o bem-estar pessoal. Eu acho essa frase muito esclarecedora do Seymour, né? Continua escolhendo, a pessoa continua escolhendo. Só que a escolha dela agora não necessariamente está diretamente relacionada ao bem-estar. Ela escolhe independentemente do bem-estar. Às vezes, contrariamente ao bem-estar. E aí que ele vem com a razão do porquê que ele está propondo essa inclusão desse elemento na teoria clássica. Ele diz o seguinte: para a maior parte dos bens de consumo privado, o compromisso não é importante. Vamos frisar a maior parte. Não é para todos. Maior parte dos bens de consumo privado, o compromisso não é importante. É verdade. Se a gente vai usar calça comprida ou saia, as mulheres, isso depende de algum princípio ético que nós temos no Brasil ou no mundo ocidental.